instrução será orientada no sentido de pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Então aqui fala que a gente tem direito à instrução. Nós temos direito à instrução, é o que diz a lei. Mas os nossos colégios, pelo menos os públicos, não comportam a demanda de criança. Tenho como exemplo funcionários da loja que os filhos ficam em São Francisco com os avós e estudam lá, porque aqui no Iririú o colégio é com turno intermediário. Aí, no horário que a criança ia estudar, o pai ou a mãe não poderia buscar. Esse é um direito? É um direito que os filhos têm que ficar separados dos pais para poder ter direito a essa instrução? Aqui diz que nós temos direito ao curso técnico profissional superior. Será que nós temos direito ou nós temos que pagar por esse curso? Porque uma universidade federal é muito concorrida, é só filhos lindos de papai ou aquelas pessoas que se dedicaram muito ao estudo que conseguem passar. O que eu já acho injusto, um preso na penitenciária tem direito ao curso técnico do SEDUP gratuito, para ter uma formação profissional. Será que é esse direito que nós queremos ter? Às vezes nós gostaríamos, nossos filhos ou nós mesmos, de fazer um curso superior, não temos condições. E a lei aqui diz que nós temos o direito de ter acesso ao ensino superior, este que seja por mérito. Tudo bem, vamos lá, estudamos, passamos no vestibular. E aí, quem vai pagar a nossa conta? Que a maioria das pessoas que estão na Gimplente hoje, no SPC, é mensalidade de faculdade que não deu conta de pagar. Aí não consegue se formar, porque tem lá, tem bolsa, desistiu da bolsa, a faculdade compra de forma integral o período que você não estudou. É essa lei que está nos assistindo? Cabe a nós rever, né, isso, brigar pelos nossos direitos. Alguém quer falar alguma coisa? Porque ela é mulher policial. Tá, o pessoal foi falado bastante aí sobre, eu estava ali escutando, né, referente ao servidor público, né, tem uma placa lá atrás que diz os direitos nossos. Mas ali foi botada aquela placa referente, que quando chega o pessoal, geralmente é no hospital regional, né, uma pessoa ali na frente, uma pessoa ali na frente que está atendendo ao público, né? Às vezes lá atrás ela já vem, ó, não tem médico, não tem esse especialista, não tem esse. Mas ali você chega com um dos familiares doentes, que nós todos assistimos aí, né? Chega ali e aí desacata essa pessoa que está ali. Então, esse direito que está ali é daquela pessoa que está ali. Ela também não tem culpa que o governo que nós elegemos, né, o governo que nós colocamos lá, não dá estrutura para isso. É esse o dizer daquela plaquinha do servidor público ali atrás. É o direito que me assiste, é o direito que eu tenho. Vocês não têm o direito de chegar lá e dizer, ó, tu é isso, tu é aquilo, como eu presenciei diversas vezes quando estava de guarda lá, né? Ó, você é isso, você é aquilo, você é... E você não pode levantar a voz, porque se você levantar a voz, você está entrando numa dele, né? Então é isso que o que acontece aquela plaquinha lá atrás. Então muitas vezes a enfermeira não tem culpa que o médico não veio trabalhar, né? Ou eu não tenho culpa que o policial aqui, o doutor não veio lá. E às vezes eu também escuto, né? Então esse é o direito que diz aquela plaquinha lá, né? Aquela plaquinha que diz, eu não me recordo bem o que diz, mas é alguma coisa de punição, né? Ou vai pagar, né? Desacato. Então é isso que eu me refiro. É aquela pessoa que está ali naquela hora. E os problemas não são ele que tem que resolver, e sim nós como o Estado, né? O Estado inaugura as repartições e não tem pessoas concursadas ou pessoas especializadas para trabalhar nesse sentido, tá? A outra coisa que eu queria falar era do trânsito, né? Comentei com a professora ali. É bem legal, né? Mas bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia, né?
Alguém de vocês viram o Código Brasileiro de Trânsito quando saiu? De 98, né? 97. Então, era assim pequenininho, né, pessoal? E era assim, ó, só se dizia assim, ó. A especificação que eu mais me recordo, que eu mais apliquei, foi o menor no volante, né? O menor no volante, que o pai dava a chave para ele andar com o carro. Eu não sou daqui, eu sou de Jaraguá do Sul, né? Eu trabalhei 13 anos em Jaraguá do Sul, eu estou só 5 anos aqui na penitenciária industrial. Aí lá a gente fazia assim, ó, só se dizia assim, ó, cumpra-se a lei, né? Ó, foi o pai que deu a chave para a criança. Hoje, se vocês olharem, tem, se não me falha a memória, 19 resoluções que se referem ao pai estava dormindo, o adolescente foi lá e pegou a chave do coisa sem a intenção, ou sem, se vocês for olhar, então a gente se debate muito nisso aí, né? Então, são sempre coisas que deputados, ou senadores que criam essa ideia, né? E voltando lá, né, da buscar ali. Mas vocês não pegaram um papelzinho que era para... Como é que era o nome daquilo? Da Defensoria Pública. Defensoria Pública em Santa Catarina é o único estado que não tem, né? Sim. É o único estado que não tem, né? Então, eu ganhei 2 folhinhas. 2 folhinhas para passar para o meu grupo de reflexão. Peguei 3 assinaturas das 20 que eram lá, só 3 assinaram. Então, vocês veem como nós temos o poder de mudar e não mudamos, né? Nós. Ah, o que eu vou fazer? Só porque tinha que botar o título de eleitor, muita gente não botou porque pensou que vai para algum lugar, alguém vai pegar a lista. Do meu grupo de reflexão só foram 3, tá? Agora imagina o resto, né? Vocês verem, né? Então é isso que eu queria colocar.